E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel na área, sempre passando um pouco mais de informação. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos superaquecimentos e superresfriamentos mais difíceis que eu já presenciei, os mais difíceis de ajustar. Vamos falar do 407C. Lembrando que só vai funcionar se o seu equipamento tiver válvula de expansão termostática. Já passei vários vídeos aqui de superaquecimento e subresfriamento, mas esse em específico é o que mais me dá pancada. Vou te explicar o porquê que é tão difícil e então se você está precisando fazer o ajuste do superaquecimento, subresfriamento do 407C, você chegou no vídeo certo. Então desde já peço para você dar o joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, aperta o sininho. Tá na dúvida? Dá uma olhadinha nos outros vídeos aí, no restante do conteúdo do canal e veja aí se é relevante para você ou não estar inscrito aqui com a gente. Esse videozinho aqui vai ser em comemoração à marca dos 2.000 inscritos do canal. Muito obrigado a todos que já estão me acompanhando desde o início, aqueles que estão me dando uma força, ó, forte abraço. Muito obrigado pelo apoio de vocês também, que o canal está crescendo. Só consigo imaginar 2.000 pessoas me assistindo ou ouvindo aqui com meus vícios de linguagem, meu sotaque carioca. Muito obrigado, significa que eu estou cumprindo a minha missão e estou ajudando bastante gente. Deixando de enrolação, vamos para a tela, vamos passar de novo aqui como é que faz o superaquecimento sobre resfriamento e quais os bizus vocês precisam ficar atentos. Então aquele desenhozinho padrão, né, do ciclo de refrigeração de um chiller, isso aí pode funcionar também um splitão. O princípio aqui vai ser o mesmo. Vale lembrar que sempre vai ter um link aqui embaixo com os manuais, um e-bookzinho que eu criei, estou fornecendo gratuito para quem quiser aí trabalhar com o splitão. Tem muita informação sobre esse superaquecimento, subresfriamento aí e dicas de manutenção de graça. Só clicar no link, eu mando direto para o seu e-mail. Vamos lá direto para a fórmula, que é onde normalmente acaba acontecendo os errozinhos. Detalhe bobinho que vou matar agora e você não vai errar. Vamos superaquecimento logo de cara na fórmula. Superaquecimento é a temperatura da linha de sucção do compressor menos a temperatura de saturação do evaporador. Já expliquei que é saturação em outros vídeos, fiquem aí tranquilo para dar uma pesquisada lá, principalmente no videozinho ajudando o ajudante lá, o Gabriel também, o brother lá que estava ajudando ele explicou direitinho ali e lá a gente conversa sobre as temperaturas de saturação e para que serve, beleza? E o sub com B, subresfriamento é a temperatura de saturação do condensador menos a temperatura da linha de líquido, beleza? Então essa daí já é a formulazinha e nessa formulazinha que normalmente a galera acaba dando uma deslizadinha, coisa boba, que é a troca dos sinais. Como é que você faz para tirar essas mentiras? Para você pegar a temperatura da linha de sucção, você vai ter que pegar um sensor de temperatura, colocar na sucção do compressor, de preferência se o teu circuito tiver 2 compressores, 3 compressores, que todos os compressores estejam operando ao mesmo tempo. Todos os ventiladores têm que estar em operação, serpentinas limpas, evaporadores também. Esse é o ideal para você ter um resultado mais preciso, resultado correto aí para sua avaliação e seu diagnóstico. Então você pegou a temperatura aqui de sucção, você vai colocar aqui na temperatura da linha de sucção. E para você pegar a temperatura de saturado do evaporador, você vai ter aí um manômetro de pressão na linha de sucção para você depois pegar na tabelinha as temperaturas. Só que o aplicativo, aquele aplicativo da Danfoss, não te ajuda a você tirar a saturação do fluido refrigerante para esse tipo de fluido refrigerante, o 407, beleza? Vou te mostrar como é que você vai fazer. E a temperatura de saturada do condensador é a mesma situação, você vai pegar a pressão que normalmente você pega na descarga, tá beleza? Mas se você não tiver nenhum ponto aí para poder pegar a pressão na descarga, você pega a temperatura no final aí na linha de líquido ou no final do condensador. Vai ter uma diferençazinha bem pequena, mas já vai te ajudar a fazer o subresfriamento. E a temperatura da linha de líquido você coloca na saída aqui, ó, na saída do condensador. Antes ainda das válvulas e dos filtros, de preferência antes do visor da linha de líquido, fechou?
Então vou colocar aqui alguns valores hipotéticos e vamos ver o resultado que ele vai apresentar. Então você pegou lá, espetou o manômetro ou de repente pegou na leitura lá do seu equipamento, que ele já de repente no display já apresenta os valores para você. Você pegou a pressão de alta. E a pressão de alta deu 280 PSI. E depois lá você pegou a pressão de baixa, que vai dar em torno aí de 58 PSIG. A temperatura da linha de sucção vai estar em torno de 13 graus Celsius e a temperatura da linha do condensador vai estar em torno de uns 42 graus Celsius. Beleza? Molezinha. Então, depois que você coletou todas essas informações, lembrando aqui que para a temperatura que você vai pegar ali na sucção, nas linhas, lembrando que para você tirar essas temperaturas aqui, tanto da sucção da linha do condensador, você tem que isolar o sensor e colocar numa posição invertida ao fluxo do refrigerante, tá? Coloca assim porque aí você não tem o risco do sensor pegar aí a temperatura ambiente. Ele tem que pegar a temperatura só do local que você está medindo. Não esqueça de dar uma raspadinha, colocar ali de preferência no meio da tubulação, que aí você vai pegar o melhor ponto aí para medir as suas temperaturas. Estou sendo bem meticuloso, bem preciso assim, para que você consiga fazer o melhor. Agora você vai precisar saber quanto é a saturação do fluido refrigerante da pressão de alta e quanto é a saturação do refrigerante, o 407C, na pressão de baixa, beleza? E para você saber a saturação de acordo com a pressão do fluido refrigerante, para esse tipo de fluido refrigerante 407, 410, 400 e infinitos, por se tratar de um blend, eles não são perfeitos, então eles apresentam valores diferentes de acordo com o estado físico que ele se encontra no equipamento. Então a tabelinha é diferente daquela do aplicativo da Danfoss. Então você vai precisar de uma tabelinha do R407C. Lembrando que essa tabelinha aí deixei separada lá no e-bookzinho. Separei os 3 ou 4 fluidos refrigerantes principais que você trabalha na manutenção do superaquecimento e subresfriamento. Então você percebe aqui que nessa tabelinha, olha aqui, nós temos uns indicativos aqui do que fazer com a válvula de expansão de acordo com os valores, e temos também aqui o diferencial dele. Se você reparar, olha só, para cada pressão você vai ter uma saturação no estado líquido e uma saturação no vapor. Então, se você encontrar essa pressão, dependendo do estado físico do fluido refrigerante, ele vai apresentar uma saturação diferente. Esse é o diferencial desse fluido refrigerante e por isso fica tão difícil fazer esses ajustes. Então, naquele exemplo que eu coloquei lá, eu coloquei 280 no condensador, então eu tenho aqui no estado líquido, que é a pressão de alta, então é o 46,7 Celsius, e eu tenho lá no evaporador 58, então no estado vapor ele a 58 vai estar 2,8. Então na pressão de alta eu vou ter aqui 280 corresponde a 46,7 graus Celsius, 58 corresponde a 2,8 graus Celsius, beleza? Então estamos aqui conversados e já temos os valores para aplicar na fórmula, fechou? Então beleza, a fórmula já está aqui, a temperatura da linha de sucção menos a temperatura de saturação do evaporador, que é normalmente onde o pessoal erra, mas principalmente quando a temperatura de saturação do evaporador está a uma temperatura negativa, que não é o nosso caso aqui. Mas vamos lá aplicar a fórmula do superaquecimento. Então meu superaquecimento, eu tenho aqui a temperatura da linha de sucção, a temperatura do evaporador, tá? Que corresponde a 13 graus Celsius, menos a temperatura de saturação do evaporador. Importante é você saber que é do evaporador, saturação do evaporador. E a saturação que demos aqui foi 2,8 graus Celsius, beleza? E o resultado aqui, logicamente, superaquecimento é 10,2 graus Celsius, beleza? E o subresfriamento, a gente aplica a fórmula sub com B, beleza? A temperatura de saturada, agora é a saturação do gás, que é o 46,7 graus Celsius, tá? Bota entre parênteses, menos a temperatura da linha de líquido, que a temperatura deu 42
graus Celsius, beleza? E o meu sub-resfriamento é igual 4,7 graus Celsius, beleza? Então eu tenho aqui já o sub-resfriamento e eu tenho o superaquecimento. Tá, Gabriel, e aí, o que eu faço com esses valores? É importante você saber qual é a faixa do superaquecimento e o sub-resfriamento do seu equipamento. Cada fabricante vai dar um valor específico e eu estou falando uma 6G da Trane e o superaquecimento e o subresfriamento dela é esse aqui. Então vamos brincar aqui com um superaquecimento de 6 a 10 e um subresfriamento de 5 a 10. Essa tabelinha aqui eu também coloquei lá no e-book, que vai te ajudar também a seguir aí um parâmetro para cada fluido refrigerante para você trabalhar dentro das margens de segurança, beleza? Tem tanto as pressões aqui, as de altas, as médias, e tem as pressões de baixas também. Várias informações importantíssimas para você fazer uma boa manutenção. Em posse do resultado, superaquecimento e subresfriamento, eu sei que o superaquecimento vai ser de 6 a 10 e o meu sub estará de 5 a 10. Eu particularmente vi ali, ó, tá um pouquinho a coisa, você repara aqui, ó, 10.2 e 4.7. Ele tá um pouquinho abaixo do sub e um pouquinho acima do superaquecimento. Dá para você ajustar? Dá. Então o que você precisaria fazer nessa situação? Você precisaria aumentar o subresfriamento. O subresfriamento você precisaria aumentar ele. E o superaquecimento você precisaria diminuir ele um pouquinho. Então aqui, ó, nessa situação, ela classifica você colocar fluido refrigerante, indicando que possivelmente houve uma fuga de refrigerante ou de repente a quantidade de fluido refrigerante na máquina não é ou perfeito. Ou, cara, eu vou te ser sincero, eu não mexeria nessa situação. Todas as vezes que eu executei uma corretiva com fluido refrigerante 407, toda vez que eu recolhi o fluido refrigerante, vazou papo de 10%, 15% da carga nominal, eu completei esse fluido refrigerante e eu nunca consegui ajustar corretamente. Sempre a pressão ficou um pouquinho diferente uma da outra do que o padrão que ela sempre operou, para que ela ficasse dentro das faixas do superaquecimento e subresfriamento. Então, para mim, na minha experiência, é um dos fluidos refrigerantes mais difíceis de realizar os ajustes de superaquecimento e subresfriamento. Então, desde já estou te dando bizu se você for realizar uma corretiva, e você precisa primeiro saber quanto de fluido refrigerante foi perdido dentro do sistema para você pedir a carga nominal ou parcial. Particularmente, se de repente o vazamento for você ver muita mancha de óleo ou você ver um vazamento por longo período, eu sempre peço a carga nominal, só por garantia. Porque se você for fazer uma corretiva para saber a carga nominal, para depois você comprar o fluido refrigerante ou o cliente comprar o fluido refrigerante, vai levar muito tempo. Então é sempre bom o cliente, se no caso sobrar, deixar uma cargazinha ali, reserva para um caso de emergência. Logicamente, os mais interessados são os clientes, os supervisores, todo mundo envolvido, entendendo tudo que deve ser feito, quais são os prós e contras de cada serviço. A comunicação é o mais importante para esses casos. E quanto à fórmula do superaquecimento e subresfriamento, onde o pessoal erra, é sempre quando as temperaturas de saturação ficam no negativo. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima mostrando os principais erros aí na fórmula do superaquecimento e o subresfriamento. Não esquecendo, logicamente, no link aqui embaixo tem o e-bookzinho, eu mando para você por e-mail, tem vários bizu lá na parte de manutenção, principalmente splitão. Porém, essa formulazinha aqui de superaquecimento e subresfriamento vai te ajudar também, tem as tabelinhas todas lá, é só meter a mão na massa. Não esqueça que esse tipo de serviço você vai precisar repetir várias vezes para entrar, ó, na veia por osmose e você ficar muito bom caso você seja um iniciante, beleza? Não tem jeito, é mão na graxa e cair dentro para você se tornar cada vez melhor profissionalmente. Não esqueça aí de dar o seu like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, apertar o sininho e ficar por dentro.
Caso esteja na dúvida, separei uma playlist, essa playlistzinha aqui só de Chile para você, beleza? Se você não quiser, assista os outros. Muito obrigado, não esqueça de beber água. Até a próxima, valeu e fui!